E o que é uma variável categórica? Ela é literalmente, vamos imaginar, uma caixinha. Por isso que eu deixei essa caixinha aí, para ficar bem intuitivo para vocês. São caixinhas onde a gente coloca determinados grupos. Então, categorias são atribuições que são qualitativas, né? Não são quantitativas, para que um determinado grupo ele se separe em relação a outro. Então, existem várias formas de você separar categorias dentro da sua amostra. E essas categorias, elas podem ser nominais e ordinais. Mas existem categorias, para a gente ficar aqui no nosso tema, que são nominais, ou seja, elas são nomes apenas, elas designam nomes, e tem categorias que elas são ordinais, que elas designam uma determinada ordem. Como assim? Por exemplo, você tem categoria como idade, cor dos olhos, um tipo de medicamento, um local, que ela é uma categoria nominal. Pode ser nominal. Por exemplo, cor dos olhos, verde, marrom, azul. E existem categorias que elas designam alguma ordem, por exemplo, como classes. Dentro das categorias, você tem, então, tratamentos. O que é um tratamento? Se você tem, por exemplo, uma categoria X, e dentro dessa categoria X, você divide ela em 3 tratamentos, ou seja, em 3 níveis. Aí você entra com uma outra atribuição. Você redivide de acordo com alguma propriedade que você acha que aquela parte da sua amostra tem, um determinado nível de agrupamento para as suas categorias. Então, a gente chama isso em estatística de tratamentos. Existem várias formas, né? Você pode falar que é fatorial, você pode falar que é em bloco, outro tipo de alinhamento, mas tudo isso quer dizer tratamento, é um agrupamento que redivide a sua variável categórica. E ela é extremamente importante. Se a gente pensar, por exemplo, na variável categórica idade, vamos imaginar que a gente tem 3 níveis ou 3 tratamentos. Pode ser idade de 0 a 20, de 21 a 40 ou acima de 40. Cor dos olhos, pode ser castanho, preto ou verde, também é um nível. Dentro de um teste que você vai usar um medicamento X, então a pessoa pode receber placebo ou remédio. Se você tem um local e esse local é uma categoria na sua análise, essa categoria local pode ser dividida em área 1, área 2, área 3, área 4, enfim. Eu coloquei às vezes exemplos aqui sempre em 3 ou em 2, mas lembrando que níveis elas podem ser acima de 2 e podem ser muitos, podem ser infinitos, né? E aí eu queria destacar que caso você tenha também muitos níveis dentro das suas categorias, é sempre importante pensar no tipo de dados que você tem, e aí a gente já vai entrar em réplica, porque se você tem muitos níveis e se você coloca todos esses níveis na sua análise, você tira graus de liberdade quando você estiver fazendo. Mas isso é um tema para uma próxima aula do Saindo do Zero, né? Os graus de liberdade. Mas vou deixar isso destacado aqui. Outra coisa é a categoria classe. Aí agora a gente já tem uma ordem, vocês vão perceber. Por exemplo, classes de sementes. Se eu estou testando se a germinação de uma semente depende do tamanho dela. Então, eu tenho a classe pequena, média ou grande. Enfim, existem várias formas de você nivelar suas categorias. E na prática, como é que a gente pensa nisso? Vocês vão observar que esse é um gráfico que a gente tem no Y a porcentagem de parasitismo. O que a gente tem no Y é a nossa variável resposta, que é uma variável de proporção, né? Você tem do 0 ao 100%, é uma variável de porcentagem. E o que a gente tem no nosso X é a nossa variável categórica. E é uma categórica que está dividida em 3 níveis, 3 tratamentos. Eu vou voltar aqui para dar o contexto. O pesquisador, nesse caso, ele foi procurado por um dono de uma piscicultura e ele tinha uma determinada mortalidade de peixes naqueles tanques de criação que ele tinha. Então, o pesquisador ele queria saber se a mortalidade era causada pelo parasitismo e se esse parasitismo ele variava entre os tipos de tanque.